Olá, meu nome é Cíntia e o vídeo de hoje é mais uma resenha do livro O Que Não Diz a Lenda, da Cris Mello ou Christine M. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês um pouquinho da autora. Eu disse na apresentação do vídeo que o livro era da Cris Mello ou Christine M. Porque no começo, os primeiros livros publicados pela autora, ela assinava como Christine M. Mas recentemente, nos últimos livros que ela relançou ou publicou, mais recentes, ela mudou a assinatura e agora é Cris Mello. Eu já falei dela várias vezes aqui no canal, de livros dela, ou sobre a autora mesmo, então não é novidade para vocês esse nome. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre os livros publicados já pela autora. E eu vou deixando as capas aqui, elas vão aparecendo do lado. O primeiro livro publicado pela Cris Mello foi Sob a Luz dos Seus Olhos, foi pela editora Underworld. Ela publicou os primeiros livros dela por essa editora, só que essa editora fechou. Depois ela publicou Meus Primeiros Rascunhos, que é um livro de crônicas, também tá aparecendo aqui do lado para vocês, também por essa editora. E O Que Não Diz a Lenda, que é esse livro que hoje eu vou trazer resenha pra vocês. Porém, essa editora fechou. Hoje vocês só conseguem encontrar os Meus Primeiros Rascunhos no site da Amazon. O link vai estar aqui embaixo, eu vou avisar pra vocês, os links vão sempre aparecer na descrição do vídeo. Meus Primeiros Rascunhos hoje só é possível comprar na versão digital pela Amazon. O Que Não Diz a Lenda não tem a versão digital, então esse livro que eu vou trazer hoje pra vocês a resenha é uma raridade. Eu já falei isso no vídeo que eu adquiri esse livro, no primeiro unboxing do canal e no vídeo da TBR de abril. Então esse livro exclusivamente é uma raridade, porque ele não tem a versão digital e como a editora fechou não tem mais exemplares para serem vendidos. E eu comprei o último que tinha na estante virtual, então meus queridos esqueçam. Se vocês acharem, será apenas em sebo, ok? Bom, depois desses 3 primeiros livros, ela publicou pela editora Novas Páginas, O Enquanto a Chuva Caía. Também vai aparecer a capinha aqui pra vocês. Esse vocês encontram em livrarias, encontrar pra comprar pela internet. Depois, recentemente, a editora Fábrica 231, que é da editora Rocco, é um selo da editora Rocco, ela republicou o Sob a Luz dos Seus Olhos, com uma capa nova, e o livro foi levemente modificado, revisado, que é essa capa nova aqui, que é o primeiro livro que eu li da autora, e o que fez eu me apaixonar pela escrita dessa autora maravilhosa, que é a Cris Mello. Eu comecei a ler os livros numa ordem completamente minha, porque o primeiro que eu conheci foi Sob a Luz dos Seus Olhos, já publicado pela pela Fábrica 231. Depois eu li Enquanto a Chuva Caía, e agora o que não diz a Lenda. Mas a Cris ela já tem um novo livro também publicado pela Fábrica 231, que é Sob 1 Milhão de Estrelas. Esse é o último livro publicado dela. Então, resumindo, vamos lá, recapitulando. Você consegue encontrar Meus Melhores Rascunhos no site da Amazon na versão digital. Sob a Luz dos Seus Olhos, tem pela Fábrica 231. Sob 1 Milhão de Estrelas, também pela editora Fábrica 231. E pela editora Novas Páginas, vocês vão encontrar o Enquanto a Chuva Caía. E exclusivamente na minha resenha vocês vão conhecer um pouco da história de O Que Não Diz a Lenda, já que é um livro que não tem para vender, nem digital, nem físico. E de acordo com a Cris Mello, ainda não tem nenhuma negociação para a republicação desse livro. Vocês provavelmente vão conseguir lê-lo se conhecerem alguém que tem esse livro, ou se achar algum perdido no sebo, que eu confesso, eu tenho que já avisar vocês que é muito difícil, ok? Mas vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro para vocês entenderem melhor. Essa é uma distopia. O cenário é o seguinte: os Estados Unidos contratou especialistas, cientistas e físicos para construir uma máquina ou uma forma de dominar os efeitos dos fenômenos naturais. Tsunami, terremoto, maremoto, enfim. E esses cientistas descobriram uma forma de controlar todos esses fenômenos naturais, que até então eram naturais apenas, através de manipulações das placas tectônicas, com antenas enfincadas na Terra que se ligavam às placas tectônicas e subiam apontadas para a ionosfera. E eles descobriram como manipular através dessas antenas as placas tectônicas para causar esses fenômenos climáticos, esses fenômenos que até então eram apenas naturais.
E com isso eles foram evoluindo, os Estados Unidos começou, aí a China descobriu, começou também a investigar, a pesquisar sobre o assunto, aí ficou uma coisa meio pública, enfim. E o mundo foi dividido em 3 regiões, dominada pelos Estados Unidos, Rússia e China. Então esses 3 países acabaram dominando todo o mundo. E todos eles, já conhecendo essa técnica, essa forma de manipular as placas tectônicas através de antenas, eles começaram a destruir o planeta para mostrar poder. O que acabou deixando a civilização num regime de ditadura. Então, todos os militares que comandavam essas 3 regiões divididas, controlada por esses 3 países, e a sociedade acabou vivendo num regime meio comunista, não uma ditadura, mas com um pouco de comunismo. Tudo era muito controlado para as pessoas comuns e somente os militares tinham privilégios. Então esse é o pano de fundo, esse é o cenário em que a história começa. A personagem principal dessa história chama Alice. Ela é americana, ela é filha de um militar, né? Para tentar protegê-la, o pai a manda para o Brasil quando ela ainda era pequena, faz documentos falsos e ela acaba crescendo numa família de brasileiros para tentar preservá-la. Afinal, ser filha de um militar numa situação tão complicada como essa pode ser muito perigoso para Alice. E o irmão é mais velho, não demora muito, ele acaba tomando o rumo dele, seguindo a vida dele, e eles acabam se separando. Alice, quando fica adulta, ela leva a vidinha dela, ela é uma artista plástica e ela trabalha num órgão do governo que tem o intuito de ressocializar ou ajudar a trabalhar o psicológico de ex-militares através das artes de pintura. É como se fosse é uma espécie de medicina alternativa, né? Então parte do tratamento deles é feito através de pintura, alguns deles. Mas ela não conhece muito sobre o panorama geral da situação. Na verdade ela tá lá porque ela é artista plástica, ela precisa trabalhar e eles criaram essa modalidade de medicina alternativa e ela tá lá, ela não conhece muito sobre os pacientes, eles não falam muito. E ela é noiva de um general, de um cara bambambam, de um militar bambambam, que ela, apesar de gostar dele, ela não tem assim aquele amor, aquele sentimento forte, né? Mas ela vive a vida dela meio que no automático, né? As pessoas casam, as pessoas namoram, casam, tem filhos e continua sua vidinha. E ela tem uma situação mais ou menos confortável, porque ela tem um emprego, e um emprego bom, e namora um militar, é noiva de um militar, que tem seus privilégios. E apesar de ela não conhece muito o cenário da nossa vida atual, porque ela já nasceu nesse mundo construído, nessas divisões, em que a ditadura já era algo estabelecido, então ela não conhece outra forma de vida. E ela se considera até uma privilegiada por não passar dificuldades, por ter emprego e tudo mais. E ela está noiva desse militar aí, vai se casar com ele, já tem a data do casamento marcada e tal, e tá vivendo a vidinha. Num determinado momento, um capitão dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos, vem para o Brasil para conhecer um pouco mais e pesquisar um pouco mais sobre o método de trabalho dela, esse tipo de atividade que ela aplica aos militares, ex-militares, para ajudar na recuperação deles, a se ressocializar e tudo mais. E ele vem para conhecer um pouco desse trabalho dela. Ela no começo deixa claro que ela tá bem desconfortável com essa situação, afinal é um intruso se metendo ali e tal. Mas eles acabam até ficando um pouco amigos. Ele acaba meio que gostando dela, assim. Dá a entender que ele tem um sentimentozinho além da amizade por ela. Mas de uma forma muito misteriosa ele desaparece, ele some, ele marca um encontro com ela, dizendo que tem alguma coisa muito importante para contar para ela. E ele não aparece nesse encontro e some desde então. É quando as coisas começam a se modificar completamente no mundo da Alice. Ela acaba se casando com esse coronel e leva a vidinha dela, mas ela percebe que ele tem um monte de segredos, ele tem aquela postura muito fechada, muito séria, de que não tem muito... Não existe bom humor pra ele é sempre um militar, até mesmo na vida pessoal.
E ela acaba levando essa vidinha aí por um tempo, mas ela percebe que tem alguma coisa acontecendo no mundo, no cenário mundial, porque o comportamento do marido dela muda, ele parece sempre mais preocupado do que o normal. E até que ele pede pra ela parar de ir no ateliê dela, pra ela parar de dar aula. Ela é demitida desse órgão do governo, desse órgão militar que cuida desses pacientes. E ela acaba tendo que trabalhar em casa, ela vai pra casa trabalhar em casa porque ela não pode sair, ele diz que é muito perigoso pra ela ficar indo até o ateliê, então ele monta um ateliê pra ela dentro de casa, pra ela continuar trabalhando ali. Então, ou seja, ela acaba perdendo o contato com o mundo externo, o pouco que ela tinha acaba sendo privado. Até que um dia ele desaparece assim, ele some por alguns dias e quando ele retorna a casa, ele obriga ela, de uma forma muito bruta, ele manda ela se vestir, que ela tem que partir para um lugar e os militares estão lá para levá-la. E ela vai para um interrogatório. Aí que a história começa. Ela vai passar a conhecer um pouco mais do passado dela a partir desse ponto. Vai surgir várias coisas, a história acaba tendo um rumo, um sentido e começa a fluir de uma forma diferente. Ela percebe que ela não é uma pessoa tão comum quanto ela imaginava e no desenrola que ela só vai descobrindo aos poucos. Eu não costumo passar tanta coisa assim numa resenha, né? Mas apesar de eu ter falado tanta coisa assim, esse é o comecinho do livro. Então é um livro que tem muita história, você pensa que sabe o que está acontecendo, qual vai ser a função dela e acaba se surpreendendo com várias coisas. No que diz respeito à história, isso é tudo que eu posso falar. Eu acho que eu falei até um pouco demais, mas eu queria prender um pouco a atenção de vocês para ver que a coisa vai além. E o mais fantástico, o impressionante, o que me deixa mais assim apaixonada pela escrita da Cris Mello é os personagens que ela cria. Ela consegue transformar os personagens que não são tão cativantes, mas ela consegue deixar eles tão transparentes que você imagina ele uma pessoa mesmo. Você consegue imaginar como ele seria se ele existisse de verdade. E nem vou dizer como é imaginar os personagens que são cativantes, porque você se apaixona por eles. Nesse livro tem dois personagens principais assim que estão sempre em volta da Alice, que é o Ian, que ele é um russo, mas cresceu amigo dela desde a infância, do irmão dela, super amigo do irmão dela, eles se conhecem desde a infância, e ela sempre teve uma quedinha por ele e tal. E o Nathan, esse capitão que eu falei pra vocês, que ela acaba desenvolvendo uma amizade com ele, são dois personagens que estão sempre em volta dela, da Alice, e são absurdamente apaixonantes. A personagem da Alice, você percebe ela crescendo durante a história do livro, de uma mulherzinha, vamos dizer, bem... Ela sabe que tem uma vida medíocre, mas ela é assim, ela não faz nada pra mudar, sabe aquele personagem sem sal, sem açúcar? E com o tempo, conforme a história vai evoluindo, ela vai evoluindo também. Ela vai adquirindo, com o passar do tempo, uma personalidade muito forte e marcante. E acaba criando opiniões próprias, porque até então, no começo da história, tudo tava bom pra ela. Se não tava bom, ela fingia que tava bom e tudo bem. Então, é impossível ler esse livro e não se apaixonar pelo Ian e pelo Nathan. É fantástico. Até os outros personagens, como eu comentei, que são secundários na história, eles são muito interessantes, porque eles são muito bem construídos. E todos os livros da Cris têm uma coisa em comum. Todos os personagens têm essa característica, eles são envolventes, eles são apaixonantes, eles têm uma personalidade que marca realmente. E em todos os livros ela traz reflexões desses personagens. Durante a narrativa, ela vai mostrando reflexões que o personagem vai tendo, traz um pouco de filosofia. Seja naquele contexto que o personagem está vivendo, ele vai pensar de uma forma mais filosófica sobre aquele assunto específico. Isso é muito fantástico. Isso demonstra que os personagens dela não são rasos, não são superficiais, são personagens consistentes, bem construídos e muito originais. E você acaba pegando várias coisas assim e fala, caramba, que pensamento fantástico. E eu vou ler uma frase bem pequenininha mesmo, só para vocês terem uma ideia de como ela consegue construir dentro da linha de pensamento do personagem uma estrutura, uma base de estrutura para aquele pensamento.
Não se é feliz por acreditar ter seu lugar no mundo. Se é feliz quando se olha para o lado e percebe que esse mesmo lugar também pertence a outro alguém. Então assim, é muito filosófico. E filosofia é um romance, é uma distopia, tem um pouco de tudo aqui, sabe? A personagem da Cris, essa personagem Alice, ela me lembrou um pouco a Katniss Everdeen do Jogos Vorazes, mas não porque a personagem é igual a Katniss, mas porque é uma personagem que começa apagada, querendo ser uma pessoa invisível no mundo em que ela vive, mas ela se vê obrigada a se mostrar, a crescer. E nesse sentido que me lembrou a Katniss. Mas é muito bom. A edição essa primeira edição é de 2012. As páginas são amarelas e são todas caprichadas. Cada início de capítulo tem sempre uma frase de uma pessoa famosa. Nesse livro é tudo ligado à literatura, tem esses arabescos, e mesmo em todas as páginas tem esse caprichozinho, assim. Então é uma edição muito bonita, é uma pena que não tem esse livro para vender. Eu gostei muito de ter lido. Esse não é meu livro preferido da Cris, apesar de ter gostado muito e de ser uma distopia que eu adoro distopias. Mas assim, é o meu segundo da Cris, porque o primeiro foi Sob a Luz dos Seus Olhos, que a história é maravilhosa, os personagens são maravilhosos, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito naquele livro. E nesse aqui eu também fui conquistada por todos os personagens. Enquanto a Chuva Caía eu gostei muito também, mas eu não tive assim essa conexão profunda com os personagens. Eu fui ter mais nesse livro, no Que Diz a Lenda, em Sob a Luz dos Seus Olhos. Eu vou recomendar esse livro pra vocês, é claro, é óbvio, falando tantas coisas boas do livro, mas eu sei que muitos de vocês, ou quase todos, não vão conseguir ler. Pelo menos por enquanto, já que esse livro é uma agulha no palheiro. A não ser que você conheça alguém que tem esse livro, ou você consiga a proeza de encontrá-lo em algum sebo, vai ser difícil ler o livro, tá? Então é isso, essa foi mais uma resenha que eu trouxe aqui pra vocês do canal. Sei que foi uma resenha meio cavalo de Troia, assim, porque eu falei super bem do livro, posso ter intrigado alguns de vocês a querer ler o livro, se não leram, mas é um livro meio que inatingível pro momento. Mas eu precisava falar sobre ele, eu precisava ter uma resenha sobre esse livro, porque eu gostei muito mesmo de lê-lo. Eu li ele em poucos dias, eu só não li mais rápido, porque eu tive que viajar e eu não consigo ler no carro. Era uma viagem longa, mas eu não consigo ler no carro, e eu tava num ambiente muita gente, então eu não ia me isolar só pra ficar lendo, e não consigo ler no meio de gente falando, então só por isso que eu não terminei de ler esse livro antes. Mas tá aí, super recomendado. Mesmo que você não consiga ler esse livro específico, eu super indico os livros da Cris. Enquanto a Chuva Caía, você consegue comprar nas livrarias e Sob a Luz dos Seus Olhos também. Super indico. E tem Sob 1 Milhão de Estrelas, que também tá nas livrarias, é um livro novo dela. Eu não li, é o próximo livro da Cris que eu vou ler. Ele já tá aqui na minha estante esperando só eu terminar de ler um livrinho que eu já comecei, pra ser o próximo livro da Cris que eu vou ler, que eu tenho certeza que eu vou amar também. Então, se você não curtiu ainda nesse vídeo, não demore, não espere mais, curta agora, imediatamente. Clique em curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Clica no sininho para receber as notificações. E é isso, deixe seus comentários, sugestões, opiniões, críticas. Fique à vontade para comentar e compartilhar nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia. Tchau, tchau!